Olá pessoal, eu sou Frank Ataídes do canal Historiando da Verdade, né? Eu volto a agradecer, né, o pessoal, o seguidor do Leonardo Stoppa, né? Uma pessoa muito humana, uma pessoa muito legal. Eu tenho uma grande admiração por ele, né? Como ele disse ontem por mim no canal dele, que eu poderia estar ganhando dinheiro se eu tivesse me vendendo pro governo, não é? Como o Nando Moura faz, como outros youtubers fazem, né? Mas eu prefiro estar do lado da verdade, do lado da defesa da classe trabalhadora, do lado da justiça social, né? É como pregou Jesus de Nazaré, como pregou Mahatma Gandhi, como pregou Che Guevara, dentre outros, né? A justiça social que nunca foi concretizada no estado de bem-estar social de Rousseau, que eu falei para vocês sobre os filósofos contratualistas, tá? Então hoje eu queria dar seguimento àquele livro que eu fiz a gravação passada, que é o livro do Hobsbawm, né? Chamado A Era das Revoluções. No livro passado eu falei da Revolução Francesa, que define o sistema político que hoje vivemos. Ela vai definir lá no século XVIII o sistema político de democracia representativa, e que eu falei também que, na verdade, é uma ditadura da burguesia. Invisível, né? Com uma capacidade reflexiva da burguesia de incutir no trabalhador que ele vive no Estado democrático. Mas não é democrático por quê? Porque quem domina o poder político, o poder econômico e o poder judicial é a burguesia, tá? Então nós somos reféns da ditadura burguesa e não percebemos, tá? Então a Era das Revoluções, Hobsbawm vai falar também da Revolução Industrial. É uma outra revolução que vai definir o quê? O sistema econômico que vamos viver, tá? Que é o sistema econômico da burguesia, que substituirá, né, o sistema da aristocracia, do poder gerado pela terra. Já no sistema da burguesia industrial é o poder gerado pelo capital, tá? E aí entra Karl Marx. Mas antes eu mostro para vocês esse livro de Thomas Piketty, que é um intelectual hoje de grande relevância, né? E respeitado em toda a Europa, e esteve no Brasil recentemente. Se chama A Origem das Desigualdades, tá? E as origens da desigualdade vai vir da mais-valia. Léo Huberman, na História da Riqueza do Homem, esse livro eu li na faculdade, é um livro bem velhinho, que na época eu comprei num sebo, né? E que mostra que desde que o homem era caçador e coletor, ele exerce dominação sobre o outro. Lembra que eu falei dos filósofos contratualistas, que o homem em estado de natureza, né, principalmente Thomas Hobbes, ele vai dizer que o homem é mau, ele tende a dominar o outro, né? E o homem caçador e coletor já desenvolvia esse processo de dominação um sobre o outro. Por exemplo, o caçador e coletor mais hábil, mas às vezes mais frágil fisicamente, ele é dominado pelo caçador mais lento, mas que é mais forte fisicamente. Tá? Esse processo percorre toda a história da humanidade. Léo Huberman chega à Revolução Francesa e explica tudo isso, né? Dito isso, né, eu vou abordar hoje a mais-valia e a alienação. Consumismo, né, que permite o trabalhador não perceber o quanto é explorado, tá? Antes também eu cito esse livro de novo, do Engels. Esse livro é chamado A Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, porque é esse livro que vai aproximar Karl Marx de Friedrich Engels, né, e definir, né, a conduta de Marx, que já estava sendo desenvolvida, né, nesse livrinho aqui. Ele é fácil até de ler, é fininho,
manuscritos econômicos e filosóficos, que é o primeiro passo para ele chegar à sua obra-prima, que é o Capital, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, não sei se vai dar para perceber, o Capital é uma obra muito densa, ela é muito grande. Eu vou tentar colocar em pé aqui, desculpa eu estar tirando a câmera de foco, porque além de ser densa a obra, ela é pesada, ela é grande, né? É isso aqui, gente, ó. Aqui tem 5 volumes. Por exemplo, o volume 3. Deixa eu pegar aqui o volume 3. Volume 2, eu falei ontem que era aproximadamente 800 páginas. O volume 3, ele tem 970. Tá? Marx está explicando teoria de preços, teoria de salário, uma série de coisas. Mas eu vou procurar simplificar para vocês. Para quê? Porque a partir do momento que nós conseguimos simplificar para vocês, vocês também se tornam agentes divulgadores, né, dessa satanização que criaram sobre Marx. E por que criaram a satanização sobre Marx? Para que o trabalhador criasse, né, ficasse repulsivo a Marx. E na verdade ele trabalhou a vida toda, né, defendendo a classe trabalhadora. Vamos lá. Marx vai dizer que com a chegada da Revolução Industrial, o homem que antes dominava a produção através das oficinas e corporações de ofício, todo o processo de produção de qualquer peça. Por exemplo, o sapateiro produzia o sapato. Isso lhe dava poder e prazer. Por quê? Ele sabia que o trabalho dele gerava alguma coisa, não é? Então ele tinha prazer pelo trabalho. Quando ele entra dentro do meio fabril, ou seja, do processo de produção em massa, ele vai ser alienado porque ele perde a referência daquilo que ele produz e a necessidade de que aquilo significa. E aí o empresário vai usar da mais-valia, porque ele perdeu a referência do preço de custo, do preço de produção, perdeu toda a referência. E vai se desenvolver, o capitalista vai desenvolver a mais-valia através dessa alienação da classe trabalhadora. E o que seria mais-valia? Eu vou procurar ser o mais simples possível. Para Marx, mais-valia seria um motorista de ônibus, por exemplo, durante um dia de trabalho, ele consegue pagar o seu próprio salário. Mas os outros 29 dias ele não recebe absolutamente nada. Ele trabalha, mas não recebe. Isso para Marx se chama mais-valia. Por quê? Porque o capitalista apropria-se de tudo isso. E aí, né, ele fica rico e o trabalhador fica sempre pobre. E como é que ele consola, né? Ele consegue colocar a noção de aceitação da classe trabalhadora? Aí entra um outro processo, que é o consumismo, que consegue entrar na cabeça das pessoas que não conseguem mais pensar em sua exploração, mas sim consumir no final do mês, né? Em ter um celular melhor, em ter um carro melhor, em ter um objeto de desejo, né? Enfim. E aí ele acaba esquecendo do processo de exploração, tá? E o capitalista vai se aproveitar disso. E Marx diz o que sobre isso, né? A única forma de se acabar com essa exploração da classe trabalhadora seria a ditadura do proletariado tomada à força. Por que tomada à força? Porque o burguês jamais, né, o dono do meio de produção, jamais abriria mão desse privilégio que tem. Tá? Então seria tomada à força. E aí é uma desmistificação, né? Que a classe trabalhadora às vezes, Marx é a favor de tudo para o Estado, tirar a casa. Não, Marx nunca disse isso. Né? Eu fiz questão de novo de colocar um monte de cordão, anéis, relógio, né? Por quê? Porque Marx não é contra o consumo.
Marx não é contra a propriedade privada, ele é contra a propriedade dos meios de produção que gera poder de poucos sobre todos, tá? O Thomas Piketty fala sobre isso, e Leonardo Boff também fala, né, que é o teólogo brasileiro. Muita gente não sabe hoje no mundo, né? O Leonardo Boff fala, hoje o planeta Terra tem 7 bilhões de habitantes. De 7 bilhões de habitantes, metade do planeta não tem o que comer todo dia. Vive no estado de pobreza, tá? E se todos os seres humanos tivessem o direito de consumir como um norte-americano, nós precisaríamos de 7 planetas. Então, para que metade viva, de certa forma, em conforto, metade não tem acesso, né, a direitos básicos. Né? Tanto que no mundo morre 6 milhões de crianças vítimas de diarreia, de sede ou de fome. Né? Bombaim, que é a maior favela do mundo da Índia, né? Na Índia, acredita-se que até 2020 a água potável vai acabar lá. E sem água um corpo não sobrevive. Né? Voltando ao assunto, né? A mais-valia seria a apropriação que o capitalista tem através da alienação da classe trabalhadora, e que Marx disse que a única forma de acabar com isso seria a ditadura do proletariado. Essa ditadura do proletariado seria tomada à força. Por quê? Porque o burguês não abre mão do seu ganho, da sua vida chique, né? E só poderia acontecer essa ditadura do proletariado tomada à força quando a classe trabalhadora se reconhecesse como classe trabalhadora. Ou seja, o cara que ganha 50 mil ou o cara que ganha 1.000, eles são classe trabalhadora. Tá? Todo ser humano que depende de salário é classe trabalhadora. Né? Existe classe trabalhadora que ganha mais, classe trabalhadora que ganha menos, mas são classe trabalhadora. Rico é quem detém um meio de produção, tá? Que gera poder sobre outros. Essa tomada, né, através da ditadura, pela força, para Marx ela tinha um caráter provisório, tá? Através de um processo chamado socialismo, que seria a retirada da burguesia capitalista, a retirada delas, o controle dos meios de produção, né? E a socialização para todos. Por quê? Para diminuir esse processo escandaloso de bilionários em relação ao número de miseráveis. Então, se reduziria drasticamente a diferença do rico para o pobre. Tá? Esse processo também de socialização, ele seria um momento passageiro até que o Estado tomasse a ditadura tomasse definitivamente esse processo, né, de desapropriação dos meios de produção e trabalhasse a ideia da repartição dessa produção. Tá? Aí o cara vai dizer, não, mas o cara é rico porque ele merece. Não, nem sempre e quase impossível. Por quê? Quem gera riqueza não é o capitalista, quem gera riqueza é o trabalho. Pensem comigo, se não há trabalhador dentro da fábrica, como é que o empresário fica rico? Não é? Então, o bem maior da riqueza é o trabalho. Tá? E chegaríamos, por fim, ao Estado, né, ou ao comunismo, que seria o objetivo final, que acabaria com o quê? Com um processo de luta de classes que sempre existiu. Tá? Por quê? Porque não haveria mais fome, não haveria mais tantas discrepâncias sociais, né? E um Estado mais pacífico, vivendo em comunidade. A ideia geral é essa, tá? E aí eu vou colocar mais alguns tópicos para a gente entender como a burguesia trabalha o processo, por exemplo, de consumismo. E aí vocês vê se concordam comigo ou não.
Existe um processo hoje chamado obsolescência programada. O que é isso? Né? Eu tô aqui na minha casa gravando, no meu quarto tem um televisor de LCD que ele tem 8 anos. No quarto da minha filha tem um televisor de plasma que tem mais ou menos 12, 13 anos, nunca deu defeito. Já na minha sala, em 4 anos eu troquei 3 televisores que queimaram. Então ele tem uma data de validade muito curta. Para quê? Para sempre estar, né, circulando, né, a venda do capitalista, para ele sempre estar mantendo o quê? O seu dinheiro. Tá? Então a proposta de Marx seria essa, né? A ditadura do proletariado, derrubando, né, a ditadura burguesa, e instalando, né, a desapropriação, né, dos meios de produção, porque seria necessário essa desapropriação para tirar o poder de dominação pelo dinheiro, e também para que a burguesia não voltasse a exercer poder, porque quem chega ao poder é quem tem dinheiro. Né? Deem uma olhada no Congresso Nacional, vocês vão ver que a maioria são compostas de empresários, né, de grandes profissionais liberais. Seria um caminho também da consciência da classe trabalhadora, se eles se entendessem todos como classe trabalhadora e votassem em representantes da classe trabalhadora. Mas é muito difícil, porque o processo político é complexo. Talvez um dia eu fale de Maquiavel, né, que desenvolve isso muito bem. Né? Dá para se entender isso? Deu para se entender? Né? Se vocês não tiverem entendimento sobre isso, né, que depois vocês coloquem lá embaixo: professor ou Flank, eu não entendi isso, eu não entendi aquilo, que eu teria um enorme prazer de estar esclarecendo, né, para vocês, né, porque eu vou tentar aos poucos, né, eu consigo fazer já hoje em dia uma sinapse, né, de uma obra, eu consigo ligar outras, né. Sinapse é quando o cérebro, né, os neurônios, eles conseguem formar uma ideia. A sinapse é a ideia que nunca mais esquecemos. É a ideia que confirma um processo de aprendizagem. Né? Quer ver uma sinapse? Beijar. Beijar é um processo que você aprende e nunca mais esquece. É uma sinapse formada. Andar de bicicleta é uma sinapse formada. Nadar é uma sinapse formada. E a mesma coisa, o objetivo que deveria ser trabalhado, Paulo Freire fala disso, né, que está sendo satanizado hoje por esse MEC, né, por esse bando de loucos, né. Paulo Freire, ele trabalhava essa ideia. Einstein também vai dizer: se você vai para a escola e escuta, aprende na escola e não é capaz de chegar em casa e transmitir o que aprendeu, você não aprendeu. Você não formou uma sinapse, porque o cérebro, ele se livra rapidamente daquilo, porque ele não entendeu, não foi interessante para ele, ele deleta. Tá? Quando um processo, né, uma explicação, uma interação, né, do qual Paulo Freire fala, é interiorizada pelo cérebro, forma-se a sinapse, você nunca mais esquece. Tá? Então eu vou tentar aos poucos, né, tirar essa satanização de Karl Marx, né, porque ele é um filósofo injustiçado, porque ele lutou pela classe trabalhadora, que somos nós. E por que as pessoas querem se livrar dele? Justamente por isso. Porque ele dá todas as fórmulas de acabar com a exploração da nossa categoria, a classe trabalhadora. Tá? Então, do livro de Hobsbawm já partiu 2 lições, né? A democracia burguesa, que para mim é uma ditadura, e a revolução industrial, a mais-valia, não é? E a alienação da classe trabalhadora, que perde a referência do quê? Do processo de produção. Um cara, às vezes ele não consegue comprar aquilo que ele produziu.
Por quê? Porque grande parte do que ele merecia como salário foi apropriada pelo capitalista, porque o objetivo final do capital é o lucro. Mesmo que o lucro leve o trabalhador à perda salarial. Tá? O neoliberalismo de Mises vai tentar refutar todas essas ideias, né? Um dia eu vou falar sobre Mises, né, da escola austríaca, que também tem a mesma defesa na escola de Chicago, de onde vem Paulo Guedes, que tira o estado de bem-estar social e cria-se aquela ideia, cada um por si e Deus por todos. Né? Acaba-se, né, aquela proposta de nós cristãos, né, de solidariedade pelo outro. Nem todos atingem um lugar ao sol, mas eles não deixam de ser seres humanos, eles não perdem a condição humana. Daí eu tenho um grande respeito, não só pelo Leonardo Boff, pelo Frei Beto, pelo Papa Francisco, que a todo momento ele fala em solidariedade, né? Ser solidário com os seres humanos que mais precisam, né? O Frei Beto é um cara, né, que outro dia eu coloquei, o pessoal que hoje participa aqui do meu canal, e muito obrigado, eu sempre vou ser grato a vocês. Frei Beto produziu mais de 30 obras. Eu falei de uma delas, Um Deus Muito Humano, que ele escreve a carta ao meu amigo Jesus, né? E a carta, realmente, quando eu li a primeira vez, eu acabei em prantos, né? Eu sou um cara muito emotivo, então eu choro por qualquer coisa, né? E chorar é bom, significa que você é um ser sensível, né? Sensível, e a sensibilidade causa indignação contra a injustiça, tá? Então, Leonardo Boff, aliás, Frei Beto, com a devida proporção, ele chega nessa carta, ele compara a luta de Ernesto Guevara à de Jesus de Nazaré, tá? Porque Ernesto Guevara, Che Guevara, ele abre mão da burguesia, ele é um burguês, para morrer na selva da Bolívia, lutando contra o imperialismo norte-americano, que explorava, né, que ele chama de explotados, né, que explorava toda a América do Sul e roubava toda a riqueza, tá? Deu para entender, pessoal? Se não deu, por favor, me deem dicas, porque aí eu tenho prazer, né, de reexplicar, de falar novamente, para que a gente tire, né, essa ideia de que Marx é um autor do mal, quando na verdade ele é um autor que luta pela classe trabalhadora, tá? E na próxima gravação eu vou falar sobre o liberalismo econômico, tá? E aí vocês vão ver a diferença de um para o outro, né? Porque senão eu estaria, como o Léo disse, né? Eu estaria faltando com o senso de democrático, de dar o poder de escolha de opção, né, de quem me assiste. Então, eu como professor dentro de sala de aula, eu procuro, embora a semana passada eu fui acusado de doutrinação, né, que eu acho um absurdo, que doutrinação é o processo que você coloca só um lado. O que acontece hoje, né, tem um documentário que eu tenho em uma das minhas gravações do Brasil Paralelo, né, que eles colocam só um lado, por quê? Para induzir o cara a seguir aquele lado. Eu, quando dou aula de Revolução Industrial, eu vou falar de Marx, mas também vou falar de Adam Smith, que eu já li também Adam Smith, né? Vou falar de John Locke, né? E aí eu dou a opção para pessoas, para os alunos escolherem. Tanto que eu tenho alunos mais velhos hoje, que são alunos liberais, e outros que são marxistas, né? Quem entendeu que o marxismo se identifica com a classe trabalhadora, vai optar por isso. Agora, quem quer chegar a ser dominador dos meios de produção, não. Mas eu sou enfático em dizer, não há como o trabalhador chegar
a dominador do meio de produção, porque o dinheiro é finito. Para você chegar a ser dominador de meio de produção, você tem que derrubar dominadores de meio de produção, que não vão deixar. Então, sua condição de classe trabalhadora ela pode melhorar, mas você vai ser sempre trabalhador. Tá ok, pessoal? Quem gostou, deixa o like, né? Divulga o canal, compartilhe, né? Porque meu objetivo aqui é estar esclarecendo a sociedade brasileira, que eu acho que há muito tempo, né, o nosso povo, mas principalmente mais simples, eu sou filho de classe trabalhadora, ele vem sendo espoliado, ele vem sendo roubado o seu direito de ter conhecimento. E aí nós somos dominados pelaquele que tem o poder do conhecimento. Eu já percebi desde a minha primeira faculdade que eu sempre fui filho de pais com pouca formação. Eu via que filhos de pais com mais formação, eles tinham mais condições. Às vezes os caras passavam metade da semana dentro do boteco e entravam para fazer uma prova e tiravam 10. Né? Por quê? Eles carregaram toda a história de vida, de construção cultural, mais avançada do que a minha. Meu pai não me passou muita coisa. Ele passou alguns valores que eu levarei para a vida toda, mas ele não me passou valores intelectuais. Esse menino sim, tá? Ok, pessoal? É uma satisfação gravar, né? É uma satisfação tentar ser útil. E também fico muito satisfeito quando as pessoas expressam a sua opinião, que seja ruim ou que seja boa, mas que expressem a opinião para me levar sempre por um caminho de aperfeiçoamento, né, a fim de dar um programa de melhor qualidade para vocês, ok? Um abraço e até a próxima.